Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. Existe vida em outros planetas? A hipótese da existência de vida extraterrestre sempre intrigou os homens. Despertando o medo e a curiosidade, esta questão inspirou debates, livros e filmes. A ciência vem estudando esta possibilidade ao longo das décadas e as evidências são a cada dia mais concretas. Planetas fora de nosso sistema solar começaram a ser melhor explorados a partir de 1995. À procura de vida fora da Terra, os cientistas focam os planetas da chamada zona habitável. São os planetas que orbitam o Sol a uma distância tal que possa existir água líquida, ingrediente essencial para a vida. Entre as inúmeras especulações, a descoberta científica e a fantasia cinematográfica, a doutrina espírita nos traz interessantes apontamentos. O que o céu estrelado esconde de nós? Estamos sozinhos no universo? Nosso planeta corre perigo? Existem extraterrestres entre nós? Para desvendarmos estas e outras questões, estamos hoje com Gerson Monteiro. Ele é vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, colunista do jornal Extra, escritor e expositor espírita. Gerson, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria sempre tê-lo aqui entre nós. Perfeito, a nossa também, é a nossa também. O que a doutrina espírita nos fala sobre a vida fora da Terra em outros planetas? Veja bem, a doutrina espírita, ela tem 4 princípios fundamentais que foram nomeados por Allan Kardec em A Gênese, no último capítulo, né? Os tempos são chegados. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação e a comunicação com os espíritos. É evidente que para o espírito avançar, evoluir, que é exatamente o terceiro princípio, né, a evolução através da reencarnação, o espírito precisa de escolas, né, que são os mundos habitados. A Terra é um mundo de expiações e prova, de segundo ano, né, um mundo ainda atrasado. Pois bem, então, através das reencarnações, o espírito avança, progride, etc. Ora, da mesma forma que a Terra é um mundo habitado, um planeta, nesse caso, habitado, por que só a Terra? Eu tenho um primo, aliás, ele desencarnou, ele era professor do IME e astrônomo, né? E um belo dia eu fui à casa dele, ele me mostrou as obras de Allan Kardec, ele estava estudando, e eu perguntei, primo, você admite a existência de outros seres, né? A vida humana em outros planetas? Ele disse assim, olha, usando o argumento estatístico, o cálculo das probabilidades. Se em 9 planetas, sistema solar, existe um, ora, se existe bilhões de reais, então em 18 tem 2 e foi por aí. Então, você admite a existência de humanidades em outros planetas, mundos habitados, através até da própria ciência, o cálculo das probabilidades. Isso é muito interessante. Você já começou a falar um pouco, eu queria explorar mais esse assunto das categorias dos planetas. Fale-nos sobre elas. Veja bem, evidente que o espírito, né, quando ele entra na fase euminal, etc., ele vai habitar um mundo primitivo, né, ainda bem material, etc., depois evolui, a Terra, por exemplo, já saiu de mundo primitivo, já é um mundo de expiações e provas, segunda categoria, e nós estamos passando agora para um momento de transição, saindo de expiações e provas para regeneração, né? Onde a Terra será um mundo de paz, de tranquilidade, de trabalho, porque o próprio Cristo prometeu, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles habitarão a Terra. Né? Então, nós vamos, aqueles que naturalmente forem mansos e pacíficos, Jesus não pediu perfeição,
os mansos e passivos. Então, essa é a condição sine qua non para você realmente continuar habitando aqui na Terra. Então, a Terra está saindo do mundo de expiações e provas, já está saindo mesmo. Emmanuel, o Chico Xavier fala sobre isso, que Emmanuel diz que até o 2057, a partir de 2057, a Terra será um mundo já na faixa, né, de regeneração. Depois, então, a Terra, como o outro planeta, serão mundos ditosos, né, onde o bem sobrepuja o bem, e mundos celestiais, já, vamos dizer assim, as últimas encarnações. Daí, o espírito passa da condição de errante, quer dizer, necessário, com a necessidade de reencarnar, para a condição de puro espírito perfeito, sem mais necessidade de reencarnar. Então, mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, ditosos e celestiais. São categorias, né? Primário, científico, segundo grau, terceiro grau, mestrado e até o PhD, que é o mundo celestial. Muito bom. Né? Como é colocado na doutrina dos espíritos, os planetas mais parecem escolas, né, nas quais os espíritos vão trabalhando as questões evolutivas. É isso mesmo? A finalidade da reencarnação é permitir o espírito avançar, não só no campo intelectual, né, o avanço do intelecto, das conquistas, como também no avanço da parte moral. Embora o progresso intelectual ele vai sempre à frente, né? Você faz o bem porque você sabe o que é bem e o que é o mal. Então, surge primeiro a necessidade intelectual de distinguir o bem do mal e depois, automaticamente, essa desigualdade entre o saber e o amar, né, o amor, vai diminuindo até o espírito chegar a uma condição de equilíbrio e chegar à perfeição espiritual. Agora, Gerson, os mundos, eles têm estruturas físicas diferentes. Então, os corpos em outros mundos, eles serão diferentes dos nossos ou semelhantes? Bom, segundo em a Gênese, todos os corpos são humanos, quer dizer, carne. Então, agora, com relação à estrutura, né? A Bárbara, aquela parapsicóloga, quando esteve aqui no Brasil, ela disse que a KGB, como houve um problema lá numa nave, né? Ela foi colocada num determinado lugar e teve que fazer o processo de emancipação. Ela é meio sonambúlica, mas ela mesma, e foi até a nave. Olha. E ela percebeu que a nave estava tudo bem, só que estava numa região magnética. Isso aí há pouco tempo eu soube, a Rússia chegou a falar sobre isso, né? Houve uma informação. E ela viu que tinha uma outra nave ajudando. Mas numa vibração diferente? Não, ou material como a nossa? Mas se ela viu, devia ser exatamente física, né? E ela começou a ver o formato. Ela percebeu que os braços mais longos do que o nosso, mas de repente ela recebeu uma travesseirada e ela voltou. A outra colega, que ela fazia parte, né, do Instituto de Parapsicologia, da praça, porque eles acabaram com o Instituto, eles se reuniam na praça, né? Olha. Então ela também descreveu a mesma coisa, e ainda com outros detalhes. Tanto que depois o coronel lá da KGB queria saber se realmente, se elas tinham razão, se elas foram lá, se não estavam mentindo. Aí perguntou como era o comandante. Aí elas descreveram o comandante da nave da Rússia, né? da Rússia. Ah, ótimo. Tanto uma quanto outra, porque caso contrário elas poderiam ser presas. Então elas confirmaram e foi isso aí, essa informação. A compreensão, ela começou a observar, ela percebeu que os braços mais longos. Então deve ser mais ou menos semelhante aos nossos aqui da Terra. Muito interessante. E você tem algum conhecimento acerca da possibilidade de extraterrestres conviverem entre nós? Olha, teve um extraterrestre brilhante que viveu entre nós, que chamou-se Mozart. Mozart. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele tem a comunicação do Mozart, que estava morando em Júpiter.
Então era um extraterrestre. Agora, não com um corpo físico, Não. mas encarnando, né? O espírito pode viver na Terra e em qualquer outro mundo, né? Então, Mozart viveu aqui na Terra, claro, com um corpo aqui na Terra. Ao desencarnar, voltou. Tanto que tem uma casa dele desenhada pelo Victorien Sardou, que era amigo de Allan Kardec, teatrólogo, né? E era médium psicopictográfico. E ele, então, desenhou a casa de Mozart em Júpiter. Está lá na Revista Espírita, se não me engano, de 1869. Então, essas migrações de espíritos são perfeitamente possíveis. Eu acho que, por exemplo, o Mahatma Gandhi, ele não estava vinculado à Terra, ele estava vinculado àquela, vamos dizer assim, àquela raça, aquele povo, tanto que era um espírito de uma dimensão muito grande. Ao desencarnar, voltou para o seu mundo natural, né? Quem sabe até um mundo de capela, né? Então, ele veio em espírito e encarnou. Reencarnou entre nós. E desempenhou uma missão. Então, isso acontece, né, tranquilamente. Gerson, é possível haver vida em Marte? Há uma confusão muito grande com relação à questão 188A do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz um comentário de que o planeta Marte seria, ele não afirmou, condicional. O Evandro Noleto, esse novo tradutor do Livro dos Espíritos, das Obras Espíritas, né, da Federação, ele colocou isso, ele botou seria. Ele não afirmou nada, né? E a doutrina espírita é progressiva. Através de Chico Xavier, a mãe dele, né, Dona Maria João de Deus. Maria João de Deus, fala da excursão que ela fez ao planeta Marte, né, uma civilização mais adiantada. Também fez a Saturno, né? O nosso querido Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, ele fala também dessa excursão que ele fez a Marte, um planeta que não conheceu guerras, planeta mais adiantado, superior do que a Terra. Eu fiz uma pesquisa muito séria sobre isso e encontrei, por exemplo, o Camille Flammarion, que era a reencarnação do Galileu. Quem revela isso é o nosso querido Chico Xavier, ao Henrique Rodrigues. O Camille Flammarion, ele escreveu aqueles romances, Estela, Urânia, etc. Ele fala sobre a vida no planeta Marte, porque era um fenômeno anímico. Como ele realmente é um espírito é um espírito de certa evolução, ele pôde perfeitamente retratar. Então, através de um fenômeno anímico, o Camille Flammarion, que era o Galileu Galilei, com essas informações, como também em outras obras do Chico Xavier, eu encontrei referências sobre isso, daquele nosso querido companheiro também, que trouxe o Amaral Ornelas, né? Romeu de Camargo, trouxe exatamente informações sobre isso. E tem um fato comentado por nosso Humberto de Campos a respeito da paz na Terra, que antes da Segunda Guerra Mundial houve uma reunião no mundo espiritual, claro, sob a égide de Jesus, em que anciãos de Marte, sábios de Saturno, também da Terra, eles se reuniram para, naturalmente, decidir os destinos da Terra. E eles chegaram à conclusão que, quer dizer, a Terra, todos os países estavam muito armados, né? Então, o mensageiro Espírito Verdade diz que só através da dor, do sofrimento, né, da carnificina que houve realmente. Então, ali a gente vê anciãos de Marte, os espíritos mais adiantados, evoluídos, etc. Então, perfeitamente, por que não? Só a Terra seria habitada. Certo. Então, poderia nos falar se nós teríamos condições de entrar em contato com esses seres extraterrestres através da mediunidade? Como eu falei ainda há pouco, o nosso querido Mozart, né, esteve presente. Outros espíritos, né, que viviam em outros mundos habitados, eles estiveram através dos médiuns na época de Kardec, e por que não em outras oportunidades? Isso é perfeitamente possível, só que, é claro, usando a linguagem terrena, porque aí vai facilitar exatamente o processo. Muito bom. E quais seriam as suas palavras finais para os nossos companheiros que estão acompanhando o nosso programa? Eu diria
de que é uma esperança nossa, né, de que a Terra será um mundo regenerado, mas de que essa evolução não para, né? A evolução do espírito é constante e as escolas, que são os mundos, são sempre oferecidos para nós continuarmos a nossa evolução até um dia chegarmos à condição de espíritos puros e perfeitos, tal Jesus Cristo. Obrigada, Gerson, pela sua participação no nosso programa. Nós agradecemos também.